Dicas para você escrever a reação química e mandar ver em cálculo estequiométrico. Fica comigo que você vai ver que química é fácil! Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Leonardo Lima, sou professor de Química e gosto de dar umas dicas por aqui no nosso canal no YouTube. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreve no nosso canal, vem somar com a gente, vem aprender, revisar e treinar, tá? Que é isso que eu prometo por aqui. Bom, eu fiz uma pergunta lá no meu Instagram e essa pergunta gerou algumas dúvidas de algumas pessoas. E eu resolvi responder a pergunta aqui, a questão que eu fiz lá, a gente vai responder aqui. Mas a questão, ela é uma questão de cálculo estequiométrico, onde não tem uma reação química. Você precisa construir a reação química para depois ir para a estequiometria, certo? E por falar em estequiometria, ó, eu tenho um e-book, esse que você está vendo aqui. Ele tem todas as habilidades de estequiometria separadas por tópicos. E cada um desses tópicos, ó, tem questões que vai do básico até o nível do Enem, tá bom? Tudo separadinho. Cálculo com massa, mol, volume, grau de pureza, rendimento, reações consecutivas, que mais? Lá no final também tem as questões do Enem, tá? De 2010 para cá, de estequiometria, tá certo? Para você sentir o nível e pegar as minhas dicas e os macetes que eu deixei lá nesse e-book, tá bom? Ó, ficou interessado? Eu vou deixar o link aqui desse negócio para você adquirir e bora lá para um negócio que eu postei lá no Instagram. Vê só. Quando 27 gramas de alumínio reage com excesso de oxigênio, produz óxido de alumínio. Que massa em grama será formada do óxido? Lancei essa pergunta lá e o pessoal percebeu que sentiu falta da reação química. Mas tem uma reação química acontecendo aqui. Principalmente porque aqui a gente tem o verbo ó, reagir. Tá vendo? O alumínio, 27 gramas de alumínio reagem com excesso de oxigênio. Então, se tem uma reação química, vamos montar essa reação química. Tá bom? Esse negócio de montar a fórmula, geralmente a gente vê na primeira série, no nono ano. Tem escola que já dá no nono ano, já tem essa programação no nono ano. Nas escolas que eu trabalho por aqui, eu mostro na primeira série, tá? Mas vamos lá devagarzinho. Ó, quando 27 gramas de alumínio, vamos primeiro montar a reação, tá bem? Ó, alumínio é o Al. Alumínio é uma substância metálica, certo? É o Al, certo? Substância metálica não tem númerozinho aqui embaixo, uma quantidade não. É só o símbolo do metal e pronto, certo? Aí ele falou reagem. Quando ele fala reage é porque está somando com alguém, certo? Aí reage com quem? Com excesso de oxigênio. Foi outra dúvida que o pessoal falou. Mas vai ter reagente em limitante e reagente em excesso? Quando a gente faz estequiometria, a gente trabalha com um reagente limitante, não é com quem está em excesso, certo? Então ele disse aqui que estava em excesso, vamos colocar ele, mas ele não vai entrar na nossa operação, certo? Ó, então oxigênio. Outra coisa, tem muita gente achando que é isso aqui, ó. Ó, não pode ser O. O O sozinho é um elemento químico, tá certo? Tem que ser O2, porque é uma substância, tá bom? Então, 27 gramas de alumínio reage com excesso de oxigênio. É esse O2 aqui, ó. Aí quando ele falar produz, foi obtido, aí isso aqui é a seta. É a seta da reação. Produz óxido de alumínio. Quando ele falar para você assim, ó, óxido de alumínio, eu estou diante de um óxido iônico, tá certo? Como é que a gente sabe a diferença? Vamos falar bem rapidinho aqui. Se eu falar assim, dióxido de carbono, monóxido de carbono, trióxido de dinitrogênio, isso é o jeito de falar para os compostos, para os óxidos moleculares, os que fazem ligação covalente. Agora, se eu falar assim, óxido de sódio, óxido de lítio, óxido de ferro 2, aí a gente está diante do óxido iônico,
certo? Então, se ele é um óxido iônico, a gente vai interpretar essa frase aqui. Vamos colocar aqui, só para a gente interpretar. Ó, óxido de alumínio. Vamos lá. Primeiro passo é você ler de trás para frente. Ó, alumínio é o Al, certo? E o óxido é o oxigênio. Pronto. Agora precisa ter a carga. Tá bom? Precisa saber da carga. Dá para saber a carga de dois jeitos. Ou consultando a tabela de cátions e ânions, ou você pode consultar a tabela periódica. Nesse caso aqui, desse óxido, tá bom? Então, veja bem, a gente precisa saber da carga do oxigênio e do alumínio. Vamos lá. Cadê o alumínio? Ele aqui, ó. Tá vendo aqui? Alumínio é um metal. Mas se ele é um metal, ele tem carga positiva. Porque os metais têm tendência a perder elétrons para ficar estável. Certo, mas ele precisa perder quantos elétrons? Quantos ele tem na última camada. Ó, ele está no grupo 13. Quem está no grupo 13 tem 3 elétrons. É só você tirar o número 1 da frente. Eu vou fazer aqui, ó. Ó, 13, você tira o número 1 da frente. Tá vendo? Peraí. Pronto. Tem 3 elétrons na última camada. Então, quando ele perder esses 3 elétrons na última camada, ele vai ficar estável. Tá vendo aí? Aí a carga dele é mais 3. Vamos fazer com o oxigênio? O oxigênio está aqui, ó. Pronto. O oxigênio é um ametal. Uma dica, quando você tiver numa tabela que é assim, incolor, você faz assim, ó. Você faz assim. Incolor não, é preto e branco. Ó, quando não tem a legenda de cores. Do grupo 13, deixa eu pegar aqui o grupo, pronto. Do grupo 13 para a esquerda são os metais, exceto o H. O H é um ametal, tá bom? Exceto o hidrogênio. Isso aqui é um ametal. Tá bom? Então, todo mundo que está aqui à minha esquerda, esse pessoal aqui, ó, esses elementos aqui embaixo também estão aqui. São metais também. Tá bem? Vamos lá. E do grupo 14 para a direita são os ametais. Então, aqui são os ametais. O oxigênio, ele é um ametal. Então, ele vai ter tendência a ganhar elétron para poder ficar estável. Aí a gente bota o sinal de menos, que ele vai ganhar. Pronto, mas ele tem que ganhar quantos? É só você contar assim, ó. Ele não está aqui? 1, 2. Conta o número de colunas para chegar lá, até chegar nos gases nobres, ó. De novo, ele está aqui. 1, 2. Então, a carga dele aqui vai ser menos 2. Pronto. Então, vamos colocar aqui, peraí. Deixa eu passar aqui direitinho que eu apertei no botão errado. Agora, ó. O Al é mais 3. Pode ser que você encontre por aí 3 mais. Mesma coisa, tá? O oxigênio é menos 2. Pronto. Agora você vai pegar esse número daqui e vai colocar ele aqui embaixo. Ele vai descer multiplicando. Depois você vai colocar esse número daqui e desce para aqui. Pronto. Então a fórmula vai ficar Al2O3. Pronto. Al2, oxigênio, 3. Essa é a reação. Agora a gente vai para a estequiometria. Veja só. Como é que eu faço estequiometria? Estequiometria tem algumas maneiras de fazer. Já ensinei de várias maneiras. Até que eu cheguei numa maneira que todo mundo pegou e eu digo, pronto, agora acertei. Tá? A maneira que eu vou lhe mostrar aqui foi a maneira que eu criei. Não foi a maneira que eu aprendi na universidade. Não foi. A gente faz de outro jeito lá. A gente faz com regrinha de 3. Mas o pessoal às vezes travava com o jeito que eu fazia, com regrinha de 3. Então, não faz sentido eu mostrar um assunto e você não aprender. O que faz sentido é você aprender e chegar onde eu quero que você chegue, na aprovação. Certo? É assim que você vai ver lá no meu e-book sobre estequiometria. Vê só. Você vai ler o texto e você vai procurar quem ele deu a quantidade, quem ele perguntou pela quantidade. Pronto. Vamos lá. Vamos ler o texto. Ó, ele começou aqui dizendo assim. Deixa eu grifar aqui, ó. Quando 27 gramas de alumínio. Falou do alumínio, tá vendo? Então a gente vai usar o alumínio no cálculo estequiométrico.
Aí você vai fazer o seguinte. Ó, antes de você fazer a conta, você tem que olhar se está balanceado. Não esquece disso, tá? Ó, 2 alumínio aqui, vamos colocar 2 aqui. Aí 2 alumínio. Nunca começa o oxigênio nunca começa o balanceamento pelo oxigênio, certo? Porque senão bagunça tudo. Ó, eu tenho 2Al, 2Al. 3 oxigênio, aqui eu tenho 2, certo? Se você colocar o número ímpar sobre 2 aqui, 3 sobre 2 fica balanceado. Como assim número ímpar sobre 2? Ó, eu não tinha 3 aqui. Deixa eu fazer de novo. Para esse número daqui, qual é o número que eu boto aqui? Que multiplicado por 2 de 3 é 1,5. Mas você não pode colocar número com vírgula. Então você vai fazer assim. Pega o número ímpar que você quer. Eu não quero que fique 3. 3 não é ímpar. Aí eu boto sobre 2. Só faça isso em substâncias simples, tá? Simples é quando só tem um elemento químico só. Olha, esse vídeo tá cheio de dicas, viu? Acho que já vale um joinha e a sua inscrição aqui. Vamos lá. Quando 27 gramas de alumínio? Falou do alumínio. Aí eu vou colocar aqui o Al, certo? Vou usar esse número daqui, ó. Vou colocar ele aqui. Eu vou criar uma fração. Em cima da fração, eu vou colocar esse número daqui. Esse número, a unidade de medida dele é mol, certo? Embaixo da minha fração, eu vou colocar o que ele deu no texto. 27 gramas. Pronto. Aí ele falou que está em excesso o oxigênio. Não precisa usar. Não precisa. A gente não trabalha com as coisas em excesso. A gente trabalha com as coisas certinhas. Produz óxido de alumínio. Pronto. Ó, lendo isso aqui e lendo isso aqui, não tenho quantidade. Tá vendo? Ele só falou que está em excesso, mas ele não disse quanto de excesso. E não tenho perguntas. A única coisa que eu tenho nesse comecinho é que 27 gramas reagiu com o oxigênio. Pronto. Aí segue o texto. Ó, aqui vem uma pergunta. Que massa em grama? Que massa em grama será formada do óxido? Quem é o óxido? Esse negócio aqui. Prof, como é que você sabe que isso aqui é um óxido? Óxido é quando tem 2 elementos. Um deles é o oxigênio e tem que ser o mais eletronegativo dos dois. Tá bom? Então, ó, tá falando desse cara aqui. Al2O3. 1 mol sobre X. Ó, por que 1 mol? Quando não tem nada é 1, tá? Então, 1 mol. Embaixo X eu coloquei porque ele tá fazendo a pergunta. Certo? Pronto. Ele quer o que agora? Ele quer a massa em grama. Então, tudo isso aqui tem que virar grama antes de você fazer meios pelos extremos. Pronto, simples assim. Tá bom? Então, a gente vai lá na tabela periódica. Vamos consultar a massa atômica do oxigênio e do alumínio. Certo? Vamos lá. Pronto. Deixa eu limpar isso aqui, né? Tá uma bagunça. A gente não vai ver nem os númerozinhos direito. Vamos lá. Agora. Bom, vamos lá. Alumínio. Quanto é a massa do alumínio? Ó, 26,982. Se é 26,98, né? A gente arredonda para 27. Certo? Na universidade não arredonda não. Deixa o número inteiro mesmo. Mas aqui, ensino médio, dá para a gente arredondar. Certo? O oxigênio vale, ó, 15,999, arredonda para 16. Certo? Então, vamos lá. A massa, eu vou achar a massa molar disso e a massa molar disso aqui. Vou colocar aqui, ó. A massa molar do Al é 27. O que significa dizer essa massa molar? O que é isso? É a massa de 1 mol. A massa correspondente a 1 mol. Então, aqui vale 27 gramas. Cada mol vale 27 gramas. Certo? Vamos lá. Vou passar uma linha aqui. Aí, veja só. Cada alumínio vale 27, cada 1 mol. Aqui eu tenho 2. Então, vai ser o dobro. Uma dica, não multiplica agora. Faz assim, ó. 2 vezes 27 gramas sobre 27. Deixa para multiplicar depois, tá certo? Porque você pode sair simplificando, tá bom? Ó, essa fração daqui é essa, tá? Vou repetir aqui, ó, Al. Pronto. Agora vamos fazer a mesma coisa com a fração do Al2O3. Vamos achar a massa molar. Deixa eu sair aqui da frente. Massa molar
do AL2, ó, 3. 2 vezes o AL, que é 27, mais 3 vezes o O, que é 16. Ó, 2 vezes 27, 2 vezes 7, 14, vai 1, 2, 2, 4, com 1, 5, 54, mais 48. 54 mais 48, que dá 12, e aqui dá 10, dá 102. Pronto. 102 gramas por mol. Pronto. Essa é a massa molar do óxido de alumínio. Aí aqui tem um mol. Cada mol vale isso, tá? Então vai ficar assim, ó. 102 gramas sobre X. Agora que está todo mundo em grama, você escolhe o que é que você vai fazer. Se você vai fazer mesmo pelos extremos, se você vai simplificar, eu aconselho você a simplificar. Tá bom? Vamos lá. Vou dar uma simplificada desse 27 com esse 27. Tá vendo aí? Que legal. E vou simplificar esse 2 com esse 102. Aqui não é pá, aqui não é pá. Então eu posso simplificar por 2. 2 por 2 aqui vai dar 1. Então aqui vai ficar tudo 1 aqui em cima. Aqui embaixo vai ficar 1. Ó, 102 dividido por 2 vai dar 51. Quando você fizer meios pelos extremos, x é igual a 51 grama. E aí? É ou não é fácil? Viu? Ó, é um passo a passo que tem que treinar. Se não treinar, você não pega não, isso aqui não. Você tem que treinar, você tem que buscar experiências próprias. É por isso que esse e-book que eu falei para você no começo do vídeo, ele vai te ajudar muito, super muito. Que vai pegar questões mais simplesinhas até as mais complexas, tá bom? Mas se ficou alguma dúvida, se você gostou do nossa maneira de falar aqui, da nossa didática, por favor, deixa aqui nos comentários. Isso ajuda muito ao YouTube entender que você gostou, tá bom? Deixa seu like, compartilha com os amigos e segue a gente no nosso Instagram. Porque não foi, eu deixo uma duvidazinha assim, uma perguntinha assim para cutucar o pessoal. Cutucar o pessoal lá que anda por lá para ver se eles estão bem ou se não estão bem. Inclusive os meus alunos, não é? Mas eu faço isso com muito carinho e muita dedicação para ajudar todo mundo, tá bom? Obrigado pela atenção dispensada.